Começa agora Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Senhoras e senhores, estamos no ar. Este é o nosso Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e da Insider. Bom, nós estamos com Édipo em Colono. E você se lembra que o Édipo percebeu que era ele que tinha matado o pai, tinha casado com a mãe. Ele se cegou, ele saiu, ele largou todas as coisas que tinha. Ele foi com a filha, ele andou a esmo, ele terminou no bosque sagrado das Eumênides, perto de Colono. O cara chegou, mandou ele sair de lá, ele saiu, vieram os anciãos, ele se explicou com os anciãos, veio Teseu, o rei de Atenas, e prometeu protegê-lo, certo? E foi até aí que nós fomos. Porque o problema todo é esse, né? O pessoal, os anciãos lá, sabe, o cara aí tá, né, passando por um mal bocado, né? Se bobear desde que nasceu. Custava nada dar acolhimento, porque se o que ele está dizendo é verdade, o Apolo disse para ele: quem der hospitalidade a Édipo vai ter sorte depois, não custa nada, né? E aí então Teseu aceita dar acolhimento e proteção a Édipo. E aí ainda disse: olha, se você quiser, você fica em Colono ou vem comigo para Atenas. E Édipo, né, decide ficar em Colono mesmo, que é subúrbio de Atenas, porque foi ali que o Apolo falou: olha, você tem que ficar em Colono. Se você ficar em Colono, você vai estar em melhores condições de enfrentar aqueles que tanto te perseguem. Então, né, Colono, Apolo deixou claro. Então, Édipo virou para Teseu e disse: não, eu fico por aqui mesmo, não quero dar trabalho. E Teseu então dá a sua palavra que vai protegê-lo, fique ele onde ficar. Apesar de Teseu ter dito, né, que ia protegê-lo, Édipo continuava inquieto. Claro, ele sabe que o Creonte, sabendo da história da profecia do Apolo, tá doido para ir trazer o Édipo de volta, porque a presença do Édipo em Tebas traria essa vantagem. E se não é uma vantagem divinamente assegurada, pelo menos ele poderá dizer: olha, fui buscar, trouxe de volta, né? Ele politicamente poderia rentabilizar em cima disso, porque a galera confiava muito, né, nessas coisas das profecias dos deuses, etc. Né? Então, o Édipo estava certo que o Creonte ia buscá-lo. E ele tinha receio que, se o Teseu fosse embora e o deixasse ali, e o Creonte chegasse, podia dar ruim. Bom, você imagina que o rei também, o Teseu, jovem rei, não vai ficar à disposição do Édipo, que fedia à distância, estava em estado de mendicância, cego, né? Já tô te dando proteção. Agora se vira aí, né? Bom, dito e feito. E o que é dito e feito? Chega Creonte cercado dos seus homens. E quando eu digo cercado dos seus homens, ou seguido pelos seus homens, eu tô me referindo à sua, digamos, a sua guarda particular, né? A sua guarda protetiva. Aquela parte do exército mais próxima do rei que o protege, né? Uma comitiva de segurança, né? E Antígona, que consegue ver, porque Édipo não vê nada, Antígona avisa Édipo: viu? O Creonte tá aí.
E Creonte chega de boa. No primeiro momento ele chega de boa, diante lá dos anciãos, ele diz, olha, tô de boa, não tem porquê ficar apreensivo, nada, né? Tô de boa, eu também sou ancião, eu também sou velho, tal, né? E depois eu só tô aqui para convidar um concidadão meu a regressar à sua pátria, né? Eu, né? No final, eu sou portador só de um convite, não há por que ter nenhum tipo de receio, né? Além do mais, o Creonte, de maneira hipócrita e tal, ele se mostra absolutamente condoído, né, pela triste sorte de Édipo, né? Ele se mostra em compaixão, apiedado daquele estado de mendicância, mas também de sujeira, de cegueira, maltrapilho, né, que Édipo se encontrava. O Édipo, por outro lado, sabia muito bem a peça que tinha pela frente e não se deixou enganar com toda essa diplomacia, né? E já responde para ele, né? Porque naquela época, assim, as pessoas tomavam a palavra, tinha toda uma solenidade, né? Além de serem outros tempos, isso aqui é encenado no teatro, né? Então, assim, os diálogos são constituídos por falas mais pomposas, mais solenes, né? Mais formais, né? Então, o Édipo toma a palavra e responde de maneira, digamos, desdenhosa mesmo. Responde de maneira a demonstrar que o interlocutor é uma figura repugnante, né? E ele diz, olha, quando eu estava em Tebas, passei pelo pior momento da minha vida, descobri que tinha matado meu pai e casado com a minha mãe sem saber, e tirei a minha própria visão e precisava ser protegido, aí ninguém me protegeu, nem você. Nesse momento você não se lembrou que era o irmão da minha mulher, portanto meu cunhado, e era irmão da minha mãe e, portanto, meu tio, ao mesmo tempo. Você não se lembrou de nada disso, não se lembrou que era o irmão de Jocasta. Você, na verdade, me escorraçou da cidade junto com os outros, seu hipócrita. Agora você vem aqui me buscar. Por que você vem aqui me buscar? Porque você deve ter ouvido cantar o galo em algum canto que Apolo disse que quem desse abrigo a mim teria, digamos, as suas benesses. E agora você quer ganhar com isso. Não passa de um interesseiro. Tá pouco se lixando para mim. E aí, então, os dois velhotes, Creonte e Édipo, passaram a discutir asperamente, um acusando o outro de tudo que é coisa. No final, Creonte, enraivecido, né, furioso, irado, puto da vida, e percebendo que a estratégia inicial não deu certo, aquela de levar em grande pompa e circunstância e na macia o Édipo embora, resolve mostrar sua, digamos, a sua cara verdadeira, né? E ameaça o Édipo. Vou raptar sua filha Ismene e vou raptar sua filha Antígone se você não voltar. Vê que agora sim, acabou o frufru, acabou o fingimento. Eu vou te levar à bruta, como diriam em Portugal, à bruta. Os anciãos de
colono que estavam ali ficaram indignadíssimos e intimam, né, o nosso amigo Creonte de voltar para Tebas imediatamente. E o Creonte olha para aquele monte de vovô e diz: é o seguinte, eu vou raptar as 2 filhas do cego aí. E já mandou os homens dele pegarem as moças. Antígona até tentou fugir, mas não deu. Édipo então começa a gritar, pedindo socorro aos habitantes de Colono, que afinal de contas, por intermédio do rei, tinham prometido que iam dar abrigo e proteção a ele e às filhas. Os anciãos de Colono e Creonte discutem asperamente. As 2 filhas são pegas à força, choram e pedem ao pai socorro. Creonte então vira para Édipo e diz: agora você vai ter que ir sozinho, porque você não tem mais filha nenhuma para te ajudar. Aí o Creonte vai indo embora com as filhas e um ancião vai atrás dele tirar satisfação. E Creonte disse: não só estou levando as filhas, como volto para levar Édipo. Os anciãos ficam absolutamente estupefatos diante da arrogância de Creonte. Porque, bem ou mal, Creonte estava em Colono, no jardim sagrado, né? Indo na contramão do que o rei de lá tinha dito, ameaçando todo mundo. Quer dizer, era um abuso, né? Um abuso. Na verdade, os anciãos o acusam de cometer um abuso. E o engraçado é que Creonte admite: não, é um abuso mesmo. É um abuso. Mas eu não vou voltar atrás, não. Eu não vou recuar de jeito nenhum. E teria dito pela primeira vez na história da nossa civilização ocidental: para trás comigo, nem para pegar impulso. Então os outros anciãos começam os velhotes de Colono começam a gritar pedindo ajuda, indignados que ficaram. E aí, com aquela gritaria toda dos anciãos pedindo ajuda aos soldados de Colono para impedirem aquela barbaridade, aquele rapto daquelas 2 moças, com aquela gritaria toda, quem chega? Quem chega? Quem chega? Quem chega? Teseu. Agora o bicho vai pegar. Chega o próprio Teseu. Édipo fica aliviado quando ouve a voz do jovem rei e conta a barbaridade que Creonte estava fazendo, ofendendo a ele e a todo mundo, agredindo, raptando. Teseu, então, dá ordem a todos os habitantes de Colono de irem atrás das moças. É um verdadeiro mutirão. Porque, pelo que eu entendi, o Creonte ficou ali, mas os homens dele já foram levando as moças para o meio do mato, entendeu? Vamos atrás delas imediatamente. Interrompam tudo o que estão fazendo. Tragam as 2 moças tal como elas estão de volta para o pai. Aí o Teseu se volta para Creonte. Aqui nós temos um jovem rei de Atenas e um velho rei de Tebas, que não é pouca coisa. Na cena também tem todos os anciãos, os consultores, né, de Colono. Tem o ex-rei de Tebas, que já foi príncipe de Corinto. Então, numa cena só tem um monte de gente grossa, né? E Creonte, então, se volta. Creonte nada, foi Teseu que tomou a palavra, vira para Creonte e diz: você não tem vergonha, não? Você envergonha o povo de Tebas com seu comportamento. Como é que você ousa se comportar desse modo aqui? Tá pensando que isso aqui é o quê? Isso aqui é Atenas, meu amigo. Aqui é Atenas.
E se você não quiser ser preso agora, trate de devolver as 2 moçoilas ao pai imediatamente. Eu só tô te avisando isso. Creonte, então, não deixou por menos. Cheio de arrogância, sarcasmo, responde acusando Édipo de ter matado o pai e casado com a mãe e meio que sugerindo que com conhecimento de causa, o cara é escroto mesmo. Édipo então responde assim furioso contra Creonte: como você se atreve a falar de justiça e piedade, seu verme? Ah, malandro, que responsabilidade poderia ter Édipo de ter cometido o que cometeu se não sabia de quem se tratava? E enquanto os 2 velhos se xingavam, Teseu entra na conversa e diz: viu, nós temos que ir atrás das moças, né? Essa conversa aqui não leva a nada. E aí, então, tudo se mobiliza para salvar as moças. Teseu impõe a Creonte que o acompanhe, que o leve aonde os homens dele tinham levado as filhas de Édipo, manda calar a boca e diz para Édipo: fica na sua aqui, que eu vou voltar com as meninas, eu te prometo. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Enquanto isso, os anciãos de Colono invocam os deuses. E tão logo acaba essa solene invocação dos deuses, chegam os soldados de Teseu com as moças. E já avisam Édipo que não vê nada, não pode ver as moças chegando. Chegaram, trouxeram suas filhas. E aí então é uma cena muito comovente da tragédia. O pai e as filhas se abraçam e trocam palavras muito afetuosas, né? E a Antígona destaca que é graças a Teseu, aliás, consta que ela terá dito que Teseu era um Teseu de rei, né? Graças a Teseu que as meninas foram liberadas, né? E que a Antígona chegou a dizer para o pai: olha, inclusive o Teseu está muito assim preocupado em te dar um fim de vida digno, né? Édipo então se volta ao jovem rei e agradece a sua bondade e sua lealdade. E Teseu disse: olha, eu não sou de falar muito. Se eu disse que ia dar proteção, eu disse, eu fiz, eu faço, eu farei sempre. E aí foi bem legal porque ele pegou e avisou: olha, e vou te contar, seus problemas não acabaram, viu, Édipo? Você chegou aqui, desde que você chegou aqui, olha, é um furdúncio. É uma atrás da outra. Tem um outro tebano aí atrás de você, que não é Creonte. Ele chegou, foi rezar no altar de Poseidon e implorou que queria falar com o seu concidadão Édipo. Aí Édipo já calculou tudo, é um dos meus 2 filhos, eu não quero falar com eles não. Édipo estava com os filhos pelas tampas. Os filhos não fizeram nada para ajudá-los, os filhos escroto, um pior que o outro. De jeito nenhum, não quero falar com nenhum. Aí o Teseu disse: mas viu, ele foi rezar para Poseidon, né? É melhor falar com ele, porque do jeito que a coisa já não tá fácil, se você arrumar confusão com Poseidon,
Olha o que aconteceu com Ulisses voltando para casa, né? Arrumar confusão com Poseidon não é uma boa. Conversa aí com o cara, né? Teu filho, fala aí com ele. E aí Antígone se junta a Teseu na argumentação. Ô, pai, você já sofreu tanto com quizumbas familiares, não convém esticar isso para frente. Vamos arredondar a coisa. É claro que eles poderiam ter se comportado de outro modo, mas não fizeram. Agora tá aí querendo conversar com você, querendo pedir desculpa e tal. Não custa nada, né? Vai ser melhor para todo mundo e tal. E aí, né? A verdade é que o que Antígone pedisse, Édipo concedia. Édipo era doido por Antígone, né? Então, com o argumento de Teseu que Poseidon podia não gostar, e com o argumento de Antígone em nome de uma espécie de harmonia familiar, então Édipo diz, traz o cara aí, né? Traz o cara aí. E Édipo, então, cede à pressão e diz que ia conversar com o filho, mas pede a Teseu proteção, porque esses caras são tudo bandido. Enquanto isso, os anciãos comentam entre eles, inspirados em Édipo, que essa história de desejar uma vida muito longa é uma grande bobagem, né? Porque quem deseja uma vida longa deseja muito mais dor. Acabam concluindo que a vida humana é feita basicamente de sofrimento. Nesse meio tempo, Antígone se dá conta que vem chegando um rapaz com a cara coberta de lágrimas e é Polinice. De fato, é Polinice, um dos 2 filhos de Édipo. E aí, Polinice chega dizendo que ele se comportou pessimamente, mas que ele está muito arrependido, que ele não agiu bem. Ele chora, o pai vira a cara, ele pede pelo menos para trocar uma palavra, e aí Antígone pede para ele contar o que aconteceu com ele. E ele disse, imagina que quando você foi embora, eu era o primogênito, era eu que tinha que assumir, mas o meu irmão corrompeu todo mundo, e eu fui, digamos, derrubado, né, do poder. Então, eu tive que me refugiar e eu saí de Tebas e fui para Argos. E lá, para encurtar a história, eu conheci a filha do rei, portanto, a princesa de Argos. E eu me casei com a princesa de Argos porque ela gostou de mim, suponho. E aí, eu fiquei em condições, dado que o rei era meu sogro, né? Eu fiquei em condições de explicar para ele tudo o que tinha me acontecido. E então eu reuni 7 valentes guerreiros. E com esses 7 valentes guerreiros, eu organizei uma tropa. E qual era o objetivo dessa tropa? Reconquistar o poder. E se eu estou aqui em Colono, conversando com você, meu pai, é que eu queria tê-lo como aliado. Eu, Polinice, contra meu irmão, porque eu fui usurpado. E se você for meu aliado, não há a menor chance de eu malograr no meu intento. Meus queridos amigos, nós estamos nos aproximando no fim do Édipo em Colono e aqui nós já estamos apresentando as bases da história de Antígone. Há uma transição tênue aqui dessa parte da história para o que vai acontecer em Antígone. Então, o nosso próximo encontro vai ser um encontro de transição e aí contaremos a parte da história que compõe a tragédia Antígona de Sófocles.
este foi o nosso Inédita Pamonha de hoje. Espero que você tenha gostado. É um babado pesado, são histórias maravilhosas e eu fico muito feliz em poder relatá-las para você. Sempre com o apoio da Eastman Chemical do Brasil, da Insider e de você apoiador. Você apoiador que é incrível, que é maravilhoso. Eu queria também agradecer a todos aqueles que na hora da quizumba digital, na hora da galera que vem falar mal, na hora da galera que vem agredir, na hora da galera que vem manifestar todo o seu fel contra mim, né, pelo menos. Você que integra esse verdadeiro exército digital sai em minha defesa, de modo eu nunca nem precisar me manifestar. Muito obrigado, porque se comprar briga no próprio nome já é esquisito. Comprar briga no nome dos outros revela um apreço bem bacana. Então fica aí feito esse registro. Um beijo grande, até a próxima. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.